E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a sucessão legítima, especificamente do artigo 1829, inciso 1º, a sucessão em relação aos descendentes e aos cônjuges sobreviventes. Vamos lá? Antes da gente entrar na nossa temática de hoje, eu já peço aí para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Se gostar daqui do vídeo de hoje, clica aí em curtir e deixa um comentário também. Vamos movimentar para que o algoritmo leve esse vídeo para mais pessoas, que é muito importante para ajudar a crescer o canal e para difundir esse conhecimento. Bom, o tema de hoje, sucessão legítima em relação aos descendentes e cônjuge sobrevivente. Pessoal, a gente tem que contextualizar um pouco. O 1829, inciso 1, é um dos artigos aí com uma redação muito confusa. A grande parte dos operadores do direito, quem trabalha no direito, tem dificuldade de entender o 1829, inciso 1, e, portanto, esse vídeo de hoje vai servir para esclarecer um pouco sobre como funciona, e eu vou dar alguns exemplos aqui na minha lousa raiz, né? Eu não uso a lousa aí, essas eletrônicas, eu vou na lousa raiz para vocês se sentirem numa sala de aula efetivamente, né? Bom, primeiro ponto aqui, vamos contextualizar. Sucessão legítima. A sucessão legítima, ela ocorre com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte do decujus, do falecido aí. A partir da data da morte dele, há uma ficção jurídica com a transmissão da propriedade e posse do seu patrimônio, aí incorporo aí envolvendo ativos e passivos, créditos e débitos, tá? Isso vai passar para os herdeiros, mesmo que eles não saibam que o cara tenha morrido, tá? Isso é uma ficção, uma criação jurídica. A gente já estudou isso no nosso último vídeo, aí, quando a gente falou da sucessão legítima. Portanto, a sucessão legítima, ela vai ocorrer quando não tiver testamento. Porque se eu tenho um testamento, eu estou diante da sucessão testamentária, ou se eu tenho um codicilo, que é uma forma de eu transferir ou de direcionar bens mais simples do que o testamento. É para coisas pequenas, tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, vamos ler o 1829, né, para a gente tentar entender o que ele quer dizer. Eu vou pedir licença aqui, eu vou ler, né, o 1829 com vocês. Eu acho que vai aparecer aqui, eu vou deixar aparecendo aqui junto conforme eu vou lendo, tudo bem? Bom, o 1829, ele estabelece aí, né, basicamente o seguinte: a sucessão legítima difere-se na ordem seguinte. A sucessão legítima difere-se na ordem seguinte. Aí vem, inciso 1º, né? Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se, aí tem uma exceção, salvo se, casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória de bens, 1640, parágrafo único, ou se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Esse é o inciso 1º, pessoal. Confuso, né? Confuso. Logo em seguida, aí tem as outras classes. Eu falei para vocês que a sucessão legítima, ela é dividida em classes de preferência, com uma ordem de preferência que a gente chama de ordem de vocação hereditária. A primeira classe, os descendentes. A segunda classe, aí vem no 1829, inciso 2, se eu não tenho descendente, né, vivo, eu passo para o inciso 2. Vai definir então a sucessão legítima aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Vamos ver isso num outro vídeo. Ao inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. Então o cônjuge sobrevivente pega todo o patrimônio, se eu não tenho descendente ou ascendente vivo. E por último, inciso 4, aos colaterais. Lembrando, os colaterais, quando a gente estuda direito de família,
colateral no direito é até o 4º grau, então até o seu primo ali, né? O primo é o colateral de 4º grau. Além disso, ele já não vai ser considerado herdeiro aqui para fins de sucessões, e se eu não tenho mais ninguém, né, vivo, esses bens vão ser arrecadados pelo município ou Distrito Federal, né, se for o caso ali, né, se ocorrer esse falecimento ali no Distrito Federal, que ele não é um município, né, ele é híbrido aí. Bom, muito bem, estabelecido então que tem essa classe, a gente vai ter que analisar então o inciso primeiro agora. Vamos para o inciso primeiro, vamos tentar desmistificar esse inciso. O que eu vou fazer aqui com vocês? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tenham calma, tá? Eu vou destrinchar o inciso primeiro. Então eu vou dar exemplos aqui na lousa, destrinchando uma por uma das situações. Tudo bem? Vamos lá? Então, segue comigo aqui. Então, pessoal, vamos aí para a situação mais simples possível em que o indivíduo falece e deixa descendentes. Vamos ver como fica isso aqui? Tranquilo? Vamos ver então. Imagine que eu tenho José. Ok? José não é casado, não tem aí uma esposa, não tem um companheiro, uma companheira, tá? Não tem ninguém vivo. Ressaltando aqui, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, via aqui o recurso extraordinário 646721, ele julgou inconstitucional o artigo 1790. Isso quer dizer o quê, pessoal? O 1790 ele trazia um regime sucessório diferenciado em relação ao companheiro na união estável, o companheiro e a companheira. Eles saíam em prejuízo quando comparado com os cônjuges do 1829, aqui que a gente vai ver. Com a inconstitucionalidade julgada pelo Supremo, o que aconteceu, pessoal? Agora, desde esse julgamento, agora, onde eu leio cônjuge sobrevivente, no 1829, eu leio também companheiro sobrevivente ou companheira sobrevivente. No inciso 3º, que o cônjuge arrecada tudo, se não tem descendente ou ascendente, eu leio cônjuge e companheira. Tudo bem? Tranquilo aqui? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, eu tenho o José aqui. O José no nosso quadro, ele é sozinho, não casou, não tem companheira, não tem ninguém. Tá? Ele só teve os filhos aí, né? Mas já está separado, de fato, etc. Né? Nem chegou a ter o reconhecimento de união estável e nada. Né? As coisas, às vezes, na vida seguem nesse fluxo. E ele teve, pessoal, 3 filhos, tá? O João aqui, a Maria, tá? E o Antônio. 3 filhos aqui vivos, tá? Ele tem. O que vai acontecer com o José? O José falece, pessoal. O José morreu. O José ele deixou um patrimônio, pessoal, de 150 mil reais, tá? Como que vai ficar esse patrimônio? Simples. 1829, inciso 1, vai ficar primeiro. Tem descendente vivo? Tem. Então, é a classe dos descendentes que vai receber esse dinheiro. Ah, professor, mas o João tinha filhos aqui, né? A Joana, a Carla, ele tinha 2 filhos. Eles não vão receber nada aqui dessa herança? Não, eles não recebem, porque o nosso código estabelece que dentro da mesma classe, aqui classe dos descendentes, né, o mais próximo afasta o mais remoto. Então, os mais próximos são os filhos do José. Então, é essa classe aqui de grau mais próximo que vai receber. Portanto, divide aqui, tem 3 filhos, 150 mil. Fácil, né, pessoal? 50 mil para cada filho. Tranquilo aqui. Tranquilíssimo. Caso simples, né, de resolver. Vamos dificultar agora. Pessoal, agora o segundo caso em que a gente vai começar a dificultar a situação aqui. Vamos considerar aqui, pessoal, que como a gente viu no 1829.1, o regime de bens é muito importante. O regime de bens, ele vai dar o destino aí se o cônjuge vai concorrer ou não com os descendentes. Então vamos ver a primeira situação aqui de concorrência do cônjuge sobrevivente, leia-se companheiro também, pode acontecer em união estável também. Vamos lá? Então, nessa situação, eu tenho o mesmo José aqui, só que agora ele é casado com Maria. E veja, ele é casado com Maria no regime da comunhão
universal de bens. Comunhão universal de bens. Pessoal, comunhão universal de bens significa o quê? Significa que todos os bens adquiridos antes ou depois da união do casamento comunica-se. Eles se comunicam entre o casal. Então, não interessa se o João ele recebeu uma herança durante o casamento dele, porque essa herança se comunica a Maria, é metade dela. Não interessa se ele recebeu uma doação só para ele durante o casamento, porque se comunica. Não interessa se o José, né, eu falei João, se o José, antes de se casar, ele tinha já comprado um imóvel com o dinheiro só dele, porque se ele casar na comunhão universal de bens, esse imóvel adquirido antes do casamento comunica-se também com a Maria. Portanto, ela vai ter direito a metade de tudo aqui. Tudo bem? Então a gente já pode adiantar que Maria, ela já é meeira do patrimônio, ou seja, ela já é dona de metade de tudo. Vamos imaginar que Maria, ela tem, por exemplo, o casal, na verdade, vamos considerar que esse casal, o José e a Maria, eles conseguiram juntar ao longo da vida deles aí, cerca de, vou imaginar, 400 mil reais. Tá bom aqui? Então, vou até pôr com outra cor para vocês poderem enxergar melhor. 400 mil reais, tá? Eles adquiriram aí. Pessoal, esses bens, não interessa se a origem dele é de herança, se ele é de doação. Se eu não tiver uma cláusula, né, aquela cláusula no pacto antinupcial, não tiver a cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, aquelas cláusulas presentes, né, e a incomunicabilidade pode aí até ser incoerente com a comunhão universal. Você escolhe a comunhão universal, mas põe incomunicabilidade, ou seja, no fundo você está fazendo uma comunhão parcial de bens, porque você não quer que comunica durante a constância da união, né? Bom, não comunica o que vier na constância da união, aquilo, por exemplo, de herança, de doação, tudo bem? Esses 400 mil reais aqui do casal, como que vai ficar aqui? Sabendo-se que eles têm 2 filhos, eles têm, por exemplo, o filho João e o filho Antônio aqui, tá? Então esse casal tem 2 filhos, casado na comunhão parcial de bens. Como que fica aqui, pessoal? Bom, 400 mil reais. Pessoal, a Maria, se ela é casada na comunhão universal de bens, ela já é dona de metade do patrimônio. Então, eu tenho aqui o bolo, o patrimônio, e metade dele, 50% dele, já é de Maria. Já é de Maria. Então Maria, ela já tem direito, né, a 200 mil reais. Maria já é dona. Ela não está recebendo isso de herança, pessoal, porque isso já é dela, né? Já é dela isso daí, tá? Porque todos os bens deles eram bens comuns, e os bens comuns eles se dividem em 2 pelo casal. Portanto, com a morte de José, né, pegando-se os bens aí existentes, né, de José com Maria, né, dando 400 mil, esses bens oriundos aqui, por exemplo, que foram adquiridos por José, que José recebeu de herança, que José recebeu de doação, ele se comunica a Maria. Portanto, ela já é dona de metade em vida, ela já é dona da metade. Então, aqui eu não estou falando em transmissão causa-mortes, tá? Esses 200 mil aqui já é dela, ela é a proprietária. Por isso a gente vai chamar a Maria aqui de meeira, né? Meeira. Então, quando você vê essa palavra meeira, significa que é dona da metade. Pessoal, e a outra metade, os outros 200 aqui, né? Os 200 mil que sobraram. Esses outros 200 mil, eles vão ser divididos entre os filhos, 100 mil para cada filho, tá? Vai ficar 100 mil para cada filho. Então vocês vejam, no fim, o patrimônio de 400 mil reais fica 200 para Maria, que já é dela, e vai ser transmitido via o inventário, né? Sucessão causa-mortes, 100 mil para João e 100 mil para Antônio. Veja, quando eu estou diante do regime da comunhão universal de bens, a Maria, ela não concorre com os filhos nesses 200 mil que vão para ele, nessa outra metade que vão para eles.
ela já é dona de uma metade, ela não vai concorrer na outra, tá? Porque é isso aqui, essa metade é o patrimônio na herança que vai ser transmitida para os herdeiros. Maria é meeira, João e Antônio são herdeiros. Agora imagine o seguinte, imagine a seguinte situação aqui. O José, casado com Maria, pelo regime da separação legal ou também chamada obrigatória. Obrigatória. Da separação legal ou obrigatória. Onde que está isso? 1641 do Código Civil. Artigo 1641 do Código Civil. Pessoal, esse regime da separação legal obrigatória é como se fosse uma punição, tá? Existem situações lá no direito de família em que eu proíbo o indivíduo de escolher o regime que ele pode casar, se ele incidir numa das hipóteses do 1641. Uma das hipóteses muito conhecida do 1641 é, por exemplo, quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, né, e vai casar. Se ele tem mais de 70 anos, o legislador já infere que há algum interesse para além do físico nessa relação e, portanto, ele estabelece que o regime vai ser o regime obrigatório ou o regime legal de bens que impõe, né, uma separação dos bens em vida. Portanto, a ideia de que esse cônjuge ou esse companheiro aqui, esse cônjuge aqui, ele não vai poder ter direito na parte aí do morto. Mas veja, o próprio Supremo, né, tem uma súmula já sobre isso, 377, fala o seguinte, olha, se o cônjuge casado nessa separação obrigatória ou legal de bens, ele concorrer, né, na construção de um patrimônio comum durante a união, ele tem direito à metade dele, como meeiro, ele vai ter direito a essa metade. Então, a gente usa essa súmula, tá, de apoio, porque é isso que tem sido utilizado, né, mas a gente tem que fazer os cálculos aqui, levando em consideração que o 1829, assim como ele excluiu, né, da concorrência, o cônjuge sobrevivente em relação aos descendentes na comunhão universal, ele vai excluir aqui também o cônjuge sobrevivente que está casado no regime da separação obrigatória de bens aqui. Vamos lá ver como que é diferente isso aqui? Bom, João e Maria casados na separação obrigatória de bens, José e Maria, né? Eles têm um filho, João, e o Antônio aqui, tudo bem? Agora eu vou fazer um pouco diferente. Vamos imaginar que o José, né? O José aqui, ele tem bens particulares, tá? O que significa bens particulares? Os bens que vêm de herança, os bens que vêm de uma doação só para ele, os bens anteriores ao casamento, esses são os bens particulares. Tudo bem? Tranquilo aqui? Imagina que esses bens particulares dele são no montante de R$200 mil, tá? R$200 mil em bens particulares. Agora, imagina que o casal aqui, né, durante a união, né, eles também construíram aí em conjunto imóveis, adquiriram imóveis e a Maria trabalhava junto. Então, bens comuns, ou seja, bens que se comunicam com a Maria porque ela contribuiu durante o casamento, né? E vamos colocar aqui que são mais 200 mil também de bens comuns. Pessoal, como que vai ficar essa divisão aqui dos bens? Primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a Maria, se ela concorreu, né, durante o casamento para a construção desses bens comuns, ela é meeira dos bens comuns. Então Maria aqui, em relação a esses 200 mil, Maria vai ter direito a 50%, ok? Porque ela é meeira. Então aqui a gente já atribui a Maria R$100 mil, porque ela é meeira, ok? Tranquilo aqui? Isso já é dela, tudo bem? Agora, desses bens comuns, sobraram aqui
mais 100 mil reais, tá? Sobraram mais 100 mil reais. Pessoal, se ela é dona da metade dos bens comuns, na outra metade ela não vai concorrer, tá? Essa outra metade é só do falecido. Essa vai ser transmitida normalmente para os filhos. Portanto, esses 100 mil que sobraram aqui, 50 mil vão ficar para o João e 50 mil para o Antônio, porque são bens comuns. Decorrem dos bens comuns, que ela já é meeira. Nas hipóteses em que o cônjuge concorre, ele só concorre nos bens particulares, ele nunca vai concorrer na metade, né, que é da outra parte aí. Tudo bem? Tranquilo? Segunda situação aqui, bens particulares, aqueles que foram oriundos de uma herança, de uma doação. Pessoal, esses bens, eles são bens particulares e são exclusivos aí então do seu José. Se eu tivesse diante de uma situação de regra, o cônjuge sobrevivente, ele concorreria com os filhos, o José e Antônio, nos bens particulares. Tudo bem? Ele concorreria. Mas aqui, pessoal, o código foi expresso para excluir que nesse regime o cônjuge sobrevivente concorra nos bens particulares do João e do Antônio aí que eles vão receber. Então, como ele é excluído, o João ele vai receber então mais 100 mil desses 200 mil dos particulares e mais 100 mil aqui dos particulares. Então, bens particulares. Veja, o total de Antônio vai ficar em 150 mil, 50 de bem comum e 100 dos bens particulares, e o João vai ficar com um total de 150 mil, 50 dos bens comuns, 100 dos bens particulares, e a Maria vai ficar com 100 mil como meeira, portanto ela não vai ser herdeira aqui, ela não está concorrendo com os descendentes, perceberam? Vamos ler aqui de novo para a gente entender. Aos descendentes, então defere-se na ordem seguinte, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, a regra, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal de bens, a gente já viu, ou no da separação obrigatória de bens, parágrafo único. Pessoal, então, se não tivesse esse dispositivo aí, Maria entraria nesses bens particulares aqui, ia receber 1/3 desses 200k aqui, 200 mil, e 1/3 ficaria para o João, 1/3 para o Antônio. Mas como o próprio código excepciona a regra, então ela não vai concorrer nos bens particulares aqui. Tudo bem? Deu para pegar aqui? Se não entendeu, veja de novo, né? Acompanhe devagar, veja de novo. Vou para o próximo agora. A última situação em que não vai concorrer o cônjuge sobrevivente. Ele não vai concorrer. Então agora a gente vai para a última situação em que o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes. Vamos lá? Então aqui nós vamos ter de novo, comigo aqui, o José, casado com a Maria, tudo bem? Tem os filhos, mesmos filhos, vou fazer tudo igual para vocês aqui, João, o Antônio, tudo bem? O João e o Antônio. Agora, o regime que eles são casados aqui é o regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Beleza? Só que tem um detalhe aqui. Nesse regime da comunhão parcial de bens, o José, ele não deixou bens particulares. Isso quer dizer, antes de casar, ele não tinha nenhum bem que era só dele. Ele não comprou nada antes de casar. E durante o casamento, ele não recebeu herança, ele não recebeu doação. Portanto, ele não tem bens particulares a receber aqui. Tudo bem? Ele não tem bens particulares a transmitir para os herdeiros. Então, é uma comunhão parcial de bens sem bens particulares. Eu não tenho aqui bens particulares. Tudo bem? Não há bens particulares. O que eu vou ter aqui, então, nessa comunhão parcial de bens? Lembre-se, na comunhão parcial de bens, comunica-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento.
Então, enquanto eles estavam casados, se o José adquiriu um imóvel, por exemplo, metade desse imóvel automaticamente já é de Maria. Né? Se ele adquiriu um carro, metade desse carro automaticamente já é de Maria. Por quê? Maria é meera. O que ela vai pegar aqui não é herança, ela vai pegar o que é dela por direito já, como meera. Então, vamos imaginar que eles adquiriram só um imóvel, né? Um imóvel de, vamos colocar aqui, 150 mil reais, um imóvel de 150 mil reais e um carro, né? Tinha um carro aqui de, vamos supor, de 100 mil reais. Ele gostava de carros, o José aqui, o carro de 100 mil reais. Gente, esses bens aqui que foram adquiridos, eles são bens comuns, porque eles foram adquiridos na constância do casamento, não tem bem particular. Então, o que vai acontecer com isso aqui? Bom, eu vou pegar a parte dela como meera. De 150 mil, ela vai ter direito, então, a 75 mil, né? A metade. E do carro de 100 mil, ela vai ter direito a 50, ou seja, a metade também, pessoal. Então, o patrimônio dela vai ser de 125 mil reais. É isso que ela vai receber como meera. 125 mil reais como meera, tudo bem? E agora, e o resto? Bom, os outros 75 aqui, né? Os outros 75 e os outros 50 mil, que aí vão dar também 125 mil reais, eles vão ser divididos entre o João e o Antônio, né? Eu fiz aqui na hora a conta, vai ficar quebrado, então vai dar, se fosse 120 daria 60 mil para cada um, mas vai dar 62.500, né? Mais ou menos, é isso, 125, né? 120 é mais ou menos isso, pessoal. Se eu tiver enganado, vocês põem aí embaixo e comentem aí e falam, você não sabe fazer conta, né? Mas aqui, 62 mil para cada um, 125 mil dividido por 2, né? Daria esses 62,5 mil reais para cada um deles e Maria ficaria com 125, portanto, aí somando tudo isso, né? Daria aí os 250 mil, que é o patrimônio total, né? Aqui dos 150 mil mais os 100 mil, 250 mil. Agora veja, não tem bem particular para Maria concorrer com eles. Só tem bens comuns. E na metade dos bens comuns, Maria não pode concorrer, ela já é dona da metade, ela não concorre na outra, tá? Sempre nos bens comuns, a meera não concorre na metade dos bens comuns. Tá? Ela só concorre na parte dos bens particulares com os filhos. Portanto, vamos voltar para ler lá agora. Olha lá. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. É a regra, tá? É a regra. Salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, primeira situação que a gente viu. Então, nesse regime só vai ter meera, a Maria vai ser meera, o resto tudo vai ser dividido entre os filhos. Ou no da separação obrigatória de bens, nesse daqui, se ela concorreu para construir junto durante a união alguma coisa, ela é meera nessa parte, e na outra parte de bens comuns fica para os filhos, só que se ele tem bem particular aqui, na separação obrigatória de bens, a Maria não vai concorrer, porque ele mesmo, o código, excepciona. E a terceira situação, se no regime da comunhão parcial, que a gente viu, o autor da herança não houver deixado bens particulares, comunhão parcial de bens, sem bem particular, a Maria é só meera, ela não tem onde concorrer aí. Tudo bem? Pessoal, agora vocês conseguem ler inteiro o 1829, inciso 1, e compreender o que ele quer dizer. Tudo bem? Bom, agora que você já compreendeu os que não vão concorrer, então a gente viu todos que não concorrem, a gente vai no próximo vídeo, que esse ficou comprido, né, pessoal? Mas valeu a pena? Deixa aí embaixo, valeu, foi claro, deu para você entender? Bom,
No nosso próximo vídeo, a gente vai falar então agora dos cônjuges que concorrem. Quais são os regimes de bens, então, de casamento, aí que está o falecido com o cônjuge, que uma vez ocorrido a abertura da sucessão, a morte, ele vai, esse cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente vai concorrer com os descendentes nos bens particulares. Vamos ver isso no nosso próximo vídeo. Segura aí, né? Aguarda que ele vem logo em seguida aí, ainda essa semana a gente sobe o vídeo aí para vocês. Um abraço e até a próxima.